Meus amados, nós temos aqui conosco profeta, meu senhor, mano. Amém, mano. Bem demais, graças a Deus. Tá bom, graças então nós temos aqui o senhor e a pastora Nilva, então a gente vai regular aqui, para aquele que o senhor tem aí uns 20 minutos. Pedir uma oração sobre o senhor? Amém. Obrigado, Pai, por o senhor trazer aqui para nós agora o profeta João Batista. Pedimos que o senhor agora abençoe ele nas palavras, Pai. Guia então, Pai, que o Espírito saia agora da boca do profeta e venha nos ensinar os seus sentimentos, suas emoções, o caminho, Pai, que o homem não conhece, Pai. Ensina-nos, Pai, a te amar, a seguir nesse caminho. Abençoa o profeta, no que ele venha falar agora, e o Senhor venha e fala e use a boca dele para falar as palavras aqui para nós. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. 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 Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, né? Jesus dá a oportunidade para a gente ministrar a palavra para as nações, né? Aqui nos mistérios de Deus. Tem uma falha na internet aqui, mas já voltou. A gente tem que agradecer a Deus, mas vou só contar um breve testemunho. Quando é triste a gente ser acusado por um negócio que a gente não fez, né? Mas louvado seja o Senhor, aqui na casa onde eu estou, é uma casa que acolhe as pessoas quando ela passa por um determinado tempo de libertação, numa casa que acolhe e tal, aí a pessoa tem uma continuidade depois, né? E às vezes, quando a pessoa, ou vai morar sozinho, ou não tem para onde ir, e aí essa casa que acolhe a pessoa durante um prazo mais ou menos de 90 dias, até a pessoa alinhar com o serviço, né? E a vida dele continuar, né? Então, assim, é uma casa montada por Deus mesmo, pela fé no Senhor Jesus, né? E por conta disso, surge muita batalha espiritual na nossa vida, né? Quando Deus ele coloca um propósito na nossa vida, e aí não existe só o Espírito Santo, né? Então o mal ele entra às vezes em algumas determinadas coisas que é muito difícil, principalmente aquilo que você não falou, não praticou, é uma coisa que não vem do Senhor, mas a gente não leva isso para o coração e a vida continua, né? A missão nossa é resgatar vidas, né, para o Senhor. Então, assim, que Deus abençoe nossa vida e perdoe aquelas pessoas que vêm, às vezes, no sentido de acusação. A gente tem que ter cuidado, a gente aprender a sondar os espíritos, né? 1 João 4:2 fala que nós temos que aprender a sondar as vozes que vêm no seu pensamento, que nem todas são do Senhor. Então, assim, que Deus abençoe a todos. O irmão estava preocupado aqui na casa, eu não vou falar o nome dele, mas Deus já abençoou com o serviço para começar a trabalhar na segunda-feira. Então, quando a honra é do Senhor, ele não faz nada pela metade e ele honra por inteiro, amém? Uma palavra hoje que o Senhor me colocou para anunciar não é bem sobre isso. Eu só falei porque só para deixar com que Deus complete algo que ele colocou na nossa vida, amém? Então, Deus usou muito aí o pastor Lucas, né, que anunciou a palavra antes, e a gente tem que ter cuidado, porque a gente não pode fazer aquilo que você está na sua vontade, a gente fazer a vontade de Deus. Fé, paciência e obediência. Se obedecer às coisas de Deus, a gente não pode colocar palavras na nossa boca, a gente tem que pedir direção do Senhor para anunciar. E é muito sério se anunciar o evangelho, porque você não pode usar ela de seu querer, né? Na palavra do Senhor, Eclesiastes 3:14, fala assim, pois assim diz o Senhor, né? Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada lhe deve acrescentar e nada deve se tirar. E isto se faz Deus para que haja temor diante dele. Então, tudo que Deus faz, a gente não pode acrescentar e nem tirar. A palavra do Senhor fala isso em Eclesiastes 3:14. Então, a gente não pode acrescentar e nem tirar. Ele fez e vai seguir. Detalhe,
por detalhes, tempo a tempo. Tudo no tempo certo, né? Glória a Deus. Então, aí seguindo mais para frente, o senhor me trouxe aqui para me falar sobre os tempos que estão se cumprindo e que tudo que está mostrando que o próximo que vai acontecer, que está no Evangelho de Mateus 24, está bem próximo de acontecer os 3 dias de plena escuridão. Plena escuridão. Como que vai ser plena escuridão no mundo todo? Aí não vai ter luz de sol, de estrela, de fogo, internet, né, a não ser a presença de Deus, né? E aí é Deus na nossa vida. Então, no Evangelho de Mateus 24, vou abrir a palavra aqui, eu uso o celular, viu, gente? Por isso que fica assim. Não tenho computador, mas louvado seja Deus, ele me honra com lugar para ficar, alimentação, né? Com a palavra de Deus, amém? Com os tempos que está se cumprindo, está mostrando que está próximo da volta de Jesus, né? E tudo que está acontecendo no mundo espiritual e no mundo físico, né? Nós estamos passando por muitas provas, muitas provações, né? Porque na palavra do Senhor lá no Mateus 24, 27, fala assim, porque assim como um relâmpago sai do Oriente e mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, né, que é Jesus. E aí, lá no 29, fala assim, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com o poder de grande glória. E ele enviará seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus, né? Então, assim, Jesus vai juntar todos os escolhidos. Louvado seja Deus, glória a Deus. E aí, eu estava esses dias escutando uma ministração, e aí não é copiando aquela ministração, mas o senhor me tocou muito sobre isso, porque como vai ser plena escuridão, é no mundo inteiro, não é? Plena escuridão. O que é uma plena escuridão? Você não vai ver nem seu nariz, porque não vai ter luz de sol, fogo em casa, não vai ter internet. Esses países que fizeram sol falso aí, esse sol não vai funcionar, tudo vai ser breu, muito escuro. Que aí, nesse tempo, nesses dias, não é para fazer mal para nós. Aí você vai estar dentro da sua casa fechado, porta fechada, com os vidros tudo tampado, com plástico, com papel, alguma coisa, para você não ver claridade de fora. Dentro da sua casa, você vai ter que ter água e alimento pronto para você comer, porque como o fogo não vai funcionar, como que você vai cozinhar? Então tem alimento pronto para você se manter naqueles dias. E oração, e clamor. Clamar a Deus em nome de Jesus. Pedir perdão pelos seus pecados. E clamando mesmo, naqueles 3 dias. Aí o Senhor vai vir no seu ouvido, te chamar pelo seu nome. Aí você fala, eis-me aqui, Senhor. Aí ele te purifica. Do lado de fora da sua casa, eu creio que esse dia de escuridão deve começar por volta de 9 horas da manhã, por aí. Vai escurecer tudo, né? E aí, do lado de fora, depois desse horário, você não vai poder abrir a porta da sua casa. O demônio vai chamar com voz de pessoa que você conhece. Se você abrir a porta, ele entra e alimenta de carne humana. Então, quem ficar de fora, quem não respeitar, quem achar que isso é brincadeira, vai ser alimentado pelo demônio. O demônio vai comer eles, porque ele come carne humana, ele bebe sangue humano. Ele é como se fosse um vampiro. Então, ele é o próprio demônio.
o demônio encarnado, né? Então ele alimenta de carne. Então, o senhor, você está dentro da sua casa orando e clamando a Deus, Deus vai te chamar pelo nome, se você vai ser purificado. Isso vai acontecer no mundo inteiro. E como você vai saber como que vai ser o dia que vai começar isso? Um dia antes, o céu vai ficar todo colorido, que chama áurea boreal. O céu vai ficar tipo vermelho, alaranjado, né? E com desenho azul, assim, bem bonito mesmo, os desenhos bonitos, parecendo arco-íris, né? Vários desenhos bonitos. Então, o céu vai ficar todo aquele jeito no mundo todo. É para avisar que no outro dia vai começar os 3 dias de plena escuridão. E aí, em nome de Jesus, eu creio que a promessa de Deus não falha. Como Deus é amor e justo, né? Deus vai permitir, isso é permissão de Deus para ele purificar nossa alma, né? E aí, depois desses 3 dias de escuridão, vai ter 40 dias de aperfeiçoamento do filho varão, né, que vai ter os escolhidos, que o Senhor vai purificar, arrebatar e trazer, então vai ter 40 dias de aperfeiçoamento do filho varão. E depois desses 40 dias, você vai entrar na grande tribulação de Daniel 12, que nunca houve igual. Então, assim, os tempos estão se cumprindo. Eu creio que nós entramos nos últimos 7 anos do milênio, né, e como a obra de Deus é completa, e Deus é soberano, Deus é amor, Deus é justo, né? Então ele quer nós puro. E para purificar, vai acontecer esses 3 dias de escuridão. 3 dias ou 3 noites de plena escuridão. Aí tem uma passagem na palavra do Senhor no profeta Ezequiel 24, do versículo 1 ao 14. O Senhor disse para o profeta pegar todas as carnes, todos os ossos, de todos os escolhidos, colocar numa panela e colocar fogo e ferver para tirar toda a ferrugem. Então você dá uma olhadinha para você ver lá na palavra do Senhor Ezequiel, no capítulo 24, do versículo 1 ao 14. Tem umas versões que fala que vai colocar fogo e sair espuma e tirar toda a sujeira. Então, assim, cada versão tem uma explicação, mas o sentido é o mesmo. O que quer dizer essa panela com fogo? A presença do Senhor. O mundo ele é redondo como se fosse uma panela. E os escolhidos pelo Senhor vão estar dentro de casa, e dentro dessa panela, e dentro dessa pressão, que é uma pressão que não é para fazer mal, é uma pressão que é para purificar. Então, quem obedece ao Senhor, não por glória nossa, mas por glória do Senhor Jesus, que Ele é o único Senhor e Salvador desse nosso mundo, da nossa alma, do nosso espírito para a eternidade, obediência é o primeiro plano, né? Então, se você tiver obediência na sua vida, você aprender a obedecer à voz de Deus, se você fizer isso, você é um escolhido. Como que é a pessoa que é um escolhido de Deus? Ele vem sendo moldado. Você vê que a igreja remanescentes, né? O Senhor vem revelando para nós tudo que está acontecendo. E aí, nossa igreja ela é completa, né? Ela tem o pastor, o diácono, o evangelista, o mestre e o profeta. Tem os 5 dons. E é o que Deus colocou na nossa vida, nos nossos caminhos. E tudo que está acontecendo, dos sinais que está acontecendo no mundo, uma guerra espiritual que está tendo, um ataque que está tendo na inteligência artificial, né, que as pessoas estão esperando por guerra de míssil, de fuzil, isso aí vai ter mais para frente, mas agora está tendo essa guerra espiritual no mundo digital, na inteligência artificial. E aí tem muitas pessoas procurando pregações da palavra na inteligência artificial, em vez de entrar para o quarto e pedir direção do Espírito Santo, que é pecado, mas a gente não pode julgar. A palavra do Senhor fala assim, porque cada um levará seu fardo, cada um pagará pelo seu pecado. Existe a cura, a salvação e a libertação de Jesus em vida, né?
Então, Jesus, ele nos cura, ele nos purifica, ele nos direciona, ele dá sabedoria, proteção, ele nos livra de coisas que, às vezes, você nem estava sabendo, mas quando ele te tira de um determinado lugar, ele está te livrando de coisas que você nem imaginava. Então, tem muitas coisas que o Senhor liberta a gente, de coisas que você não imaginava, mas quando ele te tira lá na frente, ele vai te revelando e vai acontecendo os fatos, aí você agradece a Deus, porque a nossa vida ensina, né? E a minha vida toda, como não guardar mágoa, é um dom gratuito de Deus, né? O Senhor já escolheu todos nós, todos escolhidos, né? Antes do ventre materno e antes do ventre da nossa mãe, e ele já coloca palavras na nossa boca. Então, todas as pessoas que estão vivas, todas as que já morreram, a gente conversa, porque Deus coloca as palavras na nossa boca. Se Deus te der uma palavra para você falar, tipo assim, Deus, e falar assim, João, você vai pronunciar essa palavra, mas eu sei que vai montar ela para você anunciar. Eu vou te falar que ia gastar décadas, porque até você juntar os milésimos de energia para montar uma palavra, que o senhor monta em milésimos de segundo, você ia gastar muito tempo para montar. Então, o senhor monta, para você ver quantas palavras que eu já falei até agora, e o senhor colocou elas. Então, tem muita gente no mundo, que nega a Jesus, que fala mal de Deus, que fala mal do próximo, e ele não sabe disso. Que quem coloca as palavras na nossa boca para nós falar, anunciar, é o Senhor, é Deus, é Ele que cuida de nós. Não é Ele que coloca na sua mente para você comer, para você dormir, para você trabalhar, para você orar, para você estudar, é o Senhor que faz isso. Assim como Ele falou lá para o profeta Jeremias. Jeremias falou assim, Senhor, mas eu não passo de uma criança. Aí o Senhor falou para ele assim, não fala que você passa de uma criança, eu coloco as palavras na sua boca. Então, o Senhor coloca as palavras na nossa boca. Amém? Então, assim, que Deus tenha... Deus protege nós, né, pastor? Ele cuida de nós, né? E é tão difícil você ser acusado de uma coisa que você não fez. Você já passou por isso, pastor? Acusado por uma coisa que você não fez. Eu vou só rir, viu, mano? Eu vou só rir dessa, tá? Hoje eu passei por isso. E as pessoas me acusando de coisas que eu não falei, que eu não fiz. Meu Deus. Passei no trabalho, já passei na igreja, passei em todo lugar, mano. Você sabe por quê, pastor, disso? É só por causa da palavra que ia ser anunciada, porque o Senhor vai colocar todo o mundo inteiro, dentro de uma panela, e colocar fogo para sair toda a ferrugem, toda a impureza, nos 3 dias de escuridão. Ele está fazendo isso agora, né? Também, né? Deus escolhido dele, limpando a sujeirinha no fundo, né? Tá bom, amado? Porque o fogo é a presença de Deus, né, pastor? E na onde que está a presença do Senhor, o inimigo não consegue ficar, porque ele é retirado. Então, o Senhor vai colocar o mundo inteiro, todas as pessoas, dentro de uma panela, colocar fogo para sair toda a ferrugem, toda a impureza. Amém. Da Ezequiel, capítulo 24, do 1 ao 14. Amém, querido. Amém? Vamos seguir em frente aqui, chamar a pastora Nilva, eu acho. Ela está aqui já, sim, ela está aqui. Pede uma oração, por favor, meu amado, para os irmãos ao redor do mundo. As Amém. Pessoas. Glória a Deus. Soberano Deus, Pai. Agradeço, Senhor, Pai, por tudo, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe, né, a minha vida, dos nossos familiares, de todos os remanescentes, de todas as pessoas. Eu peço que o Senhor abençoe o irmão que está aqui, os familiares deles, todas as pessoas, de todos os lugares. Essa casa que é uma bênção do Senhor, né? É um lugar providenciado por Deus para cuidar de nós e para a gente cuidar daquelas pessoas que vão vir, para eles saírem daqui direcionados para o Senhor, para cuidar das famílias deles, por onde eles for. Então, eu peço que o Senhor cuide, né, Pai? Continue abençoando a nossa vida, os nossos caminhos, de todas as pessoas, Pai. Que o Senhor venha purificar, né, Pai? Tirar essa angústia, e quando o Senhor levar nós para o 7º milênio, nós vamos estar puros, né? Purificados. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, amém, amém.
Deus abençoe Glória a você, Deus. seus caminhos, a sua casa, e tudo que você faz, em nome de Jesus, querido. Amém. Amém. Glória a Deus.